Olá, pessoal! Gente, a segunda tentativa de vídeo tem que dar certo, vamos lá. Bom, eu reparei que no primeiro vídeo que eu soltei eu não expliquei muito bem algumas coisas de como ia funcionar, mas eu vou explicar agora, sem problemas, not problems. Toda quarta-feira, às 18 horas, eu solto no meu Instagram um post sobre determinado assunto. E junto eu vou postar aqui no mesmo dia, quarta, às 18 horas, um vídeo comentando sobre aquele post. Por isso que é legal, se você me achou aqui do nada, que é muito difícil, eu acho, achou meu vídeo do nada, entra no meu Instagram e acompanha por lá, porque aí você consegue ver esses posts que eu solto. E ao contrário também, se você estava no Instagram, caiu aqui de paraquedas, fica com a gente, curte, deixa like, se inscreve, acompanha essa presepada de camarote. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Enfim, e é esse o recado que eu tinha pra dar. O post que eu soltei lá é coisas pra não se fazer em 2022. Eu tenho quase certeza que é isso. Bom, e a primeira coisa que a gente pode registrar pra não se fazer em 2022 é não coloque metas em excesso. Bom, basicamente, esse não colocar metas em excesso é uma coisa que a gente precisa muito aprender a fazer. Na nossa sociedade, principalmente no mundo, eu não gosto de usar esse termo, no mundo virtual, porque eu sinto que o mundo virtual e o real se tornou uma coisa única, sabe? Mas a gente anda valorizando muito e do nada a obra veio. Enfim, acho que dá pra me escutar. Mas a gente valoriza muito essa rotina da loucura. Porque eu acordo 4 horas da manhã pra ir trabalhar e eu chego 8 horas da noite em casa e depois eu vou treinar e eu estudo e faço yoga e faço mais 3 línguas, faço aula de 3 línguas aos sábados e domingos. Enfim, é uma loucura. E a gente bate palma pra isso. A pessoa se acabando e se afundando em fazer 1000 coisas, numa rotina que ela não consegue nem respirar pra parar e falar, cara, ela não lembra nem o que ela comeu. E isso é preocupante, porque eu também às vezes não lembro o que eu comi. Mas enfim, a gente precisa ficar atento ao excesso de metas, no sentido, principalmente no caso, o que eu falei aqui é excesso de atividades no dia a dia, mas excesso de metas também. Porque quando você coloca muitas metas, por exemplo, eu quero fazer aula de natação, eu quero fazer yoga e eu quero, aprender mandarim. Você colocou tantas metas e são metas que você nem para às vezes pra compreender o sentido delas, o porquê você quer elas, você só quer como se fosse, sabe, aquela coisa, eu preciso atingir isso, porque você não consegue às vezes processar se aquilo é uma coisa sua, que tá ligado ao seu estilo de vida, ao que você acredita, aos seus propósitos, ou se é algo que socialmente você acha que você vai ter um status ou vai ser reconhecido. Entende? Então é importante a gente parar quando a gente vai montar as nossas metas. Cara, será que eu tô colocando muita coisa que às vezes nem faz sentido pra mim, mas só porque socialmente tá no hype, sabe? E colocar metas em excesso pode não. É 100% que o que vai acontecer? Aquela famosa piadinha que a gente faz no final de ano. Não cumpri nenhuma meta. Vou aproveitar as metas que eu não cumpri nenhuma e já socar pro próximo ano. E às vezes a gente brinca no final de ano e tal, mas gera uma frustração, sabe? Você fica, cara, eu sou inútil. Eu não consegui cumprir uma meta do que eu queria, assim. Ou senão a pessoa se cobra tanto que fica, cara, eu só fiz uma meta do que eu queria, eu não fiz as outras 20. Mas é porque as outras 20, meu querido, não iria entrar dentro da sua rotina. Às vezes a pessoa não tem condições no espaço da rotina dela, do horário, de colocar pra ela fazer a aula de inglês uma vez por semana. Às vezes a pessoa não tem dentro da agenda dela, aquela disponibilidade. E não adianta você, às vezes, até ir lá, fechar um curso de inglês, se matricular, não cumprir aquilo e ficar se culpando, sabe? Você tem que pegar as suas metas. As suas metas têm que se adaptar para o seu estilo de vida e não ao contrário. Você se sacrificar totalmente para que aquela meta seja cumprida. A preço de quê, sabe? Então, é isso, gente. E não deixar o segundo plano. Não deixar o seu descanso em segundo plano.
Como eu falei, a gente tá vivendo uma era em que viver essa loucura de vida e de correr para um lado e de correr para o outro, e eu trabalho não sei quantas horas por dia e ainda tenho tempo para academia, tempo para fazer aula de yoga, não sei o que, e ai, que incrível, sabe? E descansar, gente, ou não fazer nada. Bruna, então você quer dizer que você está, como que se diz? Romantizando a vagabundagem, você não fazer nada, ficar o tempo todo em casa de buenas. Não, gente, não vamos ser extremistas. Vocês são inteligentes, vocês sabem do que eu tô falando. É importantíssimo. Parem de querer sacrificar o corpo e a mente de vocês pra estar nesse hype doido de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e se sentir, o super-herói. Não é bacana. Uma hora ou outra, o seu corpo físico e a sua parte mental, que estão totalmente conectadas, vão cobrar isso de você. Elas vão cobrar isso de você. Seja, infelizmente, às vezes com um transtorno de ansiedade excessivo, com uma doença física, que é a somatização, né? Quando a gente não tá bem emocionalmente. Então é importante, assim, é bizarro que a gente crie tanto espaço na nossa agenda, no nosso horário, para fazer 1000 coisas pro nosso trabalho, 1000 coisas pra nossa vida financeira, às vezes até pra nossa vida social também, né? E pra gente, é como se fosse assim, mas você tá tirando um tempinho pra você descansar, mas como você é egoísta. Parece que fica aquele inconsciente, nossa, mas você é egoísta. Ou, nossa, mas você poderia estar fazendo mais dinheiro, por que você tá descansando, sabe? Você poderia estar... É complicado também falar sobre essa questão de buscar descanso, não deixar o nosso descanso em segundo plano, quando que culturalmente, socialmente, eu não posso falar sobre isso, sobre a questão do descanso, que muitos brasileiros deixam em segundo plano, sem citar o nosso atual cenário político, econômico, que é infelizmente uma tristeza. Você vê pessoas que às vezes não têm o que comer, não tem onde morar, elas não têm o básico do básico. Aí é complicado você falar sobre questões do descanso. Mas pra você que tá chegando esse meu vídeo até você, e você tem condições, né, tirando essas pessoas, essas questões, condições financeiras, apoio também familiar, pra não deixar o seu descanso em segundo plano, utilize desse privilégio. Não fique se martirizando, poxa, eu tô aqui fazendo nada. Não, cara, descansar também é importante. Então, eu não sei se eu consegui trazer a mensagem pra vocês, se eu falei demais. E também a importância da gente não forçar relações. Não force relações. Você tá conversando com um amigo, com o crush, a pessoa que for, essa pessoa não está correspondendo a vibe, a energia que você tá dispondo para aquela relação, não force. Não fique forçando ou segurando uma relação em que só você deposita energia e o coleguinha ali tá, quando der eu respondo, quando der eu te vejo. Pare, gente, pare com isso. Só pare. Por favor, pare. Se você sente que você tá forçando uma relação com alguém, que só você tem a iniciativa de querer ver a pessoa, só você tem a iniciativa de querer estar próximo dela, de conversar, apenas pare de depositar sua energia em uma coisa que só você tá lutando pra que aquilo aconteça. Tanto no âmbito da amizade, no âmbito amoroso, que a gente sabe que esse âmbito é um âmbito complicado, que as pessoas acabam romantizando certas coisas. Aí você fala assim, poxa, Bruna, mas será que o outro não está passando por um momento difícil? Mas, meu amigo, que momento difícil, namorado! É óbvio, gente, que a gente precisa buscar ter esse feeling de, tipo, essa semana eu mandei mensagem pro meu amigo, ele não respondeu. Pode ser que ele esteja realmente passando por um momento difícil na vida dele, alguma coisa. Mas, cara, você manda mensagem uma semana, na outra, e a pessoa, tipo, responde seco, sabe? Aquele cru que você sente que algo não tá legal. Só para, aí você não gasta mais sua energia, você não precisa discutir, xingar, falar assim, sai da minha vida, fora, desaparece. Não, apenas não gaste mais a sua energia com aquilo que não está tendo um retorno. Gente, queria todas aquelas edições. E outro ponto e último, eu não sei quantos minutos esse vídeo tem, mas eu espero que não seja muito, porque senão ninguém vai assistir até o final. Mas se você chegou até o final, muito obrigada. O último ponto, não se molde ao outro.
como eu tava falando sobre a questão da energia, ultimamente eu tenho visto na internet tantas pessoas. Parece uma coisa tão besta, uma coisa... ninguém mais faz isso hoje em dia. Hoje a gente tem acesso à informação, hoje a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre questões de relações, mas ainda falta muito, gente. Eu vejo e falo por mim mesma. A gente tem acesso a tanta informação e a tanto conteúdo bacana, legal, mas isso tudo tá racionalizado, a gente muitas das vezes não consegue colocar na prática porque existem... A vida é assim, a vida é imperfeita. A gente sabe de muita coisa, a gente lê muita coisa, a gente tem acesso a esse montão de coisa e sabe como a gente deveria agir, mas na prática tem emoções, tem traumas, tem medos, inseguranças, tem dependência, frustrações. Então a gente vai tentando, sabe, encaixar as coisas. E então busquem, assim, não se molde pelo outro. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não quero mais que você... Sabe, você fala demais, você fala muito alto, você é toda espalhafatosa, você ri demais. Quantas vezes eu já escutei isso? Você não tá numa situação. Você fala muito alto, nossa, Bruno, você fala demais. Ok. Tem momentos que você vai... Eu ia falar outra coisa, deu uma pausa assim. Mas... Então, eu já fui muito julgada por esse meu jeito, muito expressivo, muito doidinho, muito maluco, e esse jeito de falar. E eu sempre me cobrei pra caber nos lugares. Eu preciso ser menos, eu tenho que, sabe, falar menos, fica na sua. E eu comecei a perceber que, cara, por que eu sempre tenho que mudar pelos outros e os outros nunca mudam por mim? Não faz sentido. A gente precisa ter, igual eu falei, igual a questão de não forçar relações, ter esse feeling. Óbvio, eu estou numa reunião, estou num momento profissional que tem, talvez, eu tenho que me comportar de determinada maneira, de determinada forma, ok, vamos respirar, calma, é um momento que eu preciso daquilo. Agora, por exemplo, a pessoa é sua amiga, é seu amigo, e reclama o tempo inteiro, mas olha o jeito que você se veste, olha o jeito que você fala. Ok, meu querido, ok, minha linda, beijinhos, tchau, 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 até a próxima. Em resumo, gente, eu vou soltar a mesma frase que eu soltei no primeiro vídeo. A gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Então, respeite o seu tempo, respeite o seu momento. Questões de autocobrança, de perfeccionismo. Vocês vão ver que nesses próximos, se você gostou dessa loucura aqui, vai gostar dos próximos. Se também não gostar, não tem problema, paciência. E é isso, gente. Um beijo e um ótimo 2022 pra vocês.